A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Elas querem é poder. Bom dia a todos os ouvintes do programa Universidade 93,7. Meu nome é Mariana Cotrim. Este é o primeiro programa deste debate sobre a situação das mulheres na pandemia. Garotas de Ipanema, meninas de Minas, louras morenas, messalinas, santas sinistras, ministras malvadas, imeldas evitas, beneditas, estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher meio Leila Diniz. Desde que a pandemia do coronavírus começou, foram várias as mudanças que se instalaram em diferentes partes do mundo. No Brasil, ao longo do período de isolamento, presenciamos a maneira como vários grupos sociais ficaram ainda mais vulneráveis. Dessa forma, o debate de hoje discute os efeitos da pandemia na vida das mulheres. O programa será dividido em 3 blocos. No primeiro, vamos expor alguns dados coletados na pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Abordaremos os levantamentos da Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios, entre outros dados de pesquisas que serão mencionadas ao longo do programa. Também discutiremos as causas pelas quais as mulheres foram mais afetadas nessa onda de desemprego. No segundo bloco, o assunto será sobre como o suposto papel da mulher em casa interfere na sua sobrecarga durante a pandemia. Por fim, o terceiro bloco abordará a disparidade dos impactos entre mulheres brancas e mulheres negras. Antes de iniciar o primeiro bloco, as repórteres Mariângela Castro e Rebeca Gompertz apresentarão nossas convidadas para este debate. Em primeiro lugar, queremos dar as boas-vindas a Renata Moreno, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Renata faz parte da equipe da SOF, Sempre Viva a Organização Feminista. Essa é uma organização não governamental que faz parte dos movimentos de mulheres no Brasil e internacionalmente. Essa organização foi uma das que contribuíram com o relatório O Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia, junto com a Gênero e Número. Também damos as boas-vindas a Nayara Leite, que é jornalista e coordenadora do Programa de Comunicação do ODARA, Instituto da Mulher Negra. O ODARA é uma organização negra e feminista que se volta para o fortalecimento e autonomia das mulheres negras. Nayara também compõe a coordenação da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. Ela ainda participa da comunicação do Fórum Permanente pela Igualdade Racial. E, finalmente, Sene Bertoldo, que é jornalista e editora da Gênero e Número. Essa é uma empresa social que produz e distribui análises sobre questões urgentes de gênero e raça, através do jornalismo orientado por dados. Sejam bem-vindas e muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Para começar, a gente vai ouvir agora uma reportagem que a Mariângela e a Rebeca Gompertz fizeram sobre os efeitos da pandemia na vida das mulheres brasileiras. Pela primeira vez em 30 anos, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho brasileiro ficou abaixo dos 50%. No terceiro trimestre de 2020, esse número estava em 45,8%. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, conhecida como PNAD. Isso significa que, apesar de mais da metade das pessoas em idade economicamente ativa no Brasil de hoje serem mulheres, os homens representam a maior parte da população empregada. Essa queda histórica foi acentuada durante a pandemia e muitas mulheres perderam seus empregos, como foi o caso da Gabriela de Taranto, que trabalhava com atendimento ao cliente. Antes da pandemia, era tudo bem tranquilo. Eu atendia presencialmente muitas pessoas e eu sentia estabilidade no meu emprego. Fui demitida em maio de 2020 e teve relação totalmente com o Covid-19. Minha avó havia pego o Covid-19 e eu tinha visto ela recentemente. Eu pedi para minha chefe para que eu pudesse trabalhar de casa, devido a eu ter tido contato com ela. E também eu atendia muitas pessoas e 99% delas pegavam condução, porque elas vinham de longe, seja extremo leste, extremo sul, Jundiaí, enfim. A minha chefe negou e não gostou nem um pouco de eu ter solicitado isso. Ela me deu férias nesse período e em seguida me mandou embora. O caso da Gabriela não é único. Prejuízos financeiros foram uma realidade para mais da metade do país durante o último ano.
Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que 57% das pessoas tiveram a renda afetada e pelo menos 16% dos trabalhadores foram demitidos. Porém, desta taxa, 65,6% das demissões foram mulheres, se considerarmos os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados relativos aos meses entre março e setembro de 2020. Dentre essas 580 mil mulheres está Dete Sanches Nascimento, antiga caixa de supermercado e grupo de risco da Covid-19. Eu trabalhava num supermercado aqui na cidade de Matão. Com a pandemia, começou uns 15 dias depois eu já fui afastada. Por quê? Porque eu tenho asma. Mas eu fui afastada com a intenção de voltar, obviamente. Só que passou um mês, 2, 3, aí o governo parou de dar ajuda, né? Eles me pagavam 30% e o restante o governo pagava. E eles acabaram me dispensando. Foi dispensa em cima de dispensa. A gente fica frente a frente com o cliente e nem todo respeita, sabe? Não estava respeitando as normas. Várias amigas minhas que trabalhavam junto comigo também, em seguida, logo que eu saí, demorou um pouco, também foram dispensadas porque pegaram a Covid. Algumas profissões tradicionalmente ocupadas por mulheres foram especialmente atingidas. No trabalho doméstico, por exemplo, a redução foi de 26,5% entre o terceiro trimestre de 2019 e 2020. Essa queda pode ter relação com as medidas de isolamento social e quarentena implementadas principalmente nos primeiros meses do ano passado. Uma outra área tradicionalmente ocupada por mulheres que também sofreu deste problema foi a pedagogia. Carolina Ruiz Ravanani, educadora em uma escola de ensino infantil, foi demitida após alguns meses trabalhando de forma remota. Na verdade, na área de educação infantil é muito raro você ver a atuação de professores homens, né? Estava trabalhando em uma escola de educação infantil que sofreu muito com perdas de alunos durante a pandemia. Fui dispensada em dezembro, de março a dezembro. A nossa atuação pedagógica foi online, mas mesmo assim não deu para sustentar por muito tempo. Então, em dezembro, eu fui dispensada. Casos como os da Gabriela, da Beth e da Carolina estão espalhados pelo país, e a vulnerabilidade das mulheres para se manter na força de trabalho está mais exposta do que nunca. Eu sou a Rebeca Gompertz para a Universidade 93,7. Os dados e falas que acabamos de ouvir são bem alarmantes. Eles foram baseados no relatório Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, realizada pela Gênero e Número e pela Sempre Viva Organização Feminista. Renata, você que fez parte da elaboração desse relatório, qual foi a necessidade primária de publicá-lo? Olá, Mariana, olá a todos que estão aqui nessa conversa, nesse debate super importante para a gente entender o que está acontecendo, principalmente na vida das mulheres trabalhadoras durante a pandemia. A gente definiu, a SOF, junto com a Gênero e Número, fazer essa pesquisa e elaborar esse relatório justamente para entender e dar visibilidade para o que estava se passando dentro das casas durante, principalmente, o início da pandemia. A gente conseguiu mostrar, a partir dessa pesquisa, como a experiência das mulheres também é marcada por muitas desigualdades. Praticamente todos os dados que a gente levanta têm diferenças e desigualdades entre as mulheres. Então, a gente viu como as mulheres passaram a cuidar ainda mais durante a pandemia. E a gente viu como, no caso das mulheres rurais, teve um aumento ainda maior. A gente viu as diferenças do impacto da pandemia sobre a renda e a sustentabilidade financeira de mulheres brancas e mulheres negras. O objetivo da pesquisa foi justamente entender e dar visibilidade ao que está se passando dentro das casas. E para a gente era importante mostrar esses impactos da pandemia sobre a vida das mulheres, porque isso nos ajuda também a pensar o depois, o que é preciso fazer para construir políticas de igualdade, de justiça econômica, de justiça social. Então, foi esse nosso principal objetivo.
Que legal, Renata. E agora eu tenho uma pergunta para que vocês possam debater, as convidadas. Na reportagem inicial, nós ouvimos que há alguns tipos de trabalhos que foram mais afetados na pandemia do que outros. Pensam que há razões específicas para que mulheres ocupem maior parte dos cargos que foram mais afetados durante a pandemia? Eu vou passar a palavra para a Sani primeiro. Olá, obrigada pelo convite. As mulheres, elas trabalham primordialmente no setor de serviços, daí terem sido muito mais afetadas, porque foi um setor que foi mais afetado. E muitas mulheres, por conta também de terem uma vida familiar, de se dividir entre a casa, se dividir entre o marido, né, com a jornada dupla, a jornada tripla, acabam seguindo profissões que acabaram sendo estigmatizadas como profissões de mulheres, o que, na verdade, é uma grande bobagem, né? E quando vem uma pandemia, quando vem uma crise dessa que afeta esse setor, muitas delas são pegas de surpresa, né? E não conseguem se reinserir no mercado de trabalho. Isso é uma coisa também que a gente vai ter que pensar como fazer, como reinserir as mulheres que perderam os seus empregos nesse período. Nayara, você quer complementar algo que a Sani falou? Nayara, Renata, fiquem livres para falar. Olá, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem vivenciado na pandemia o reflexo de maneira mais agravada, obviamente, de questões sociais, estruturais, né, históricas que a gente vive no Brasil. O tema do mercado de trabalho, ele sempre foi chave para a gente refletir sobre as desigualdades raciais na sociedade brasileira e refletir sobre isso quando a gente faz o processo de intersecção do racismo e do sexismo, por exemplo, a gente vai perceber que desde o processo do pós-abolição da escravatura, as mulheres negras ocupam todos os setores e todos os campos de trabalho que têm a menor condição do ponto de vista da qualidade do trabalho. O trabalho doméstico na pandemia, por exemplo, foi marcado mais uma vez por sua vulnerabilidade, seja em virtude da maior exposição ao contágio, seja pela destruição de postos de trabalho com a retratação da atividade econômica. A gente está falando de um contingente que representa mais de 68% do trabalho doméstico no Brasil é ocupado por mulheres negras. Não é à toa que no Brasil a primeira pessoa vítima da Covid-19 é uma trabalhadora doméstica. E isso é agravado não só pelas condições financeiras, que se agravam, a maioria delas são chefes de família, mas também porque elas estão em contexto familiar cada vez mais vulnerabilizada quando a gente faz esse atrelamento a outros dados, por exemplo, que na pandemia o número de mulheres negras que têm vivenciado situações de violência doméstica, por exemplo, se amplia. Então, a gente, quando pensa no mercado de trabalho e o impacto da pandemia, é muito importante que a gente faça a conexão com um processo histórico, um processo, inclusive, de segregação ocupacional que as mulheres negras vivenciam no Brasil e que, obviamente, ele se intensifica com uma situação como essa de pandemia. Sim, realmente, e o relatório do Sem Parar mostra bastante isso. Renata, você tem algo também para adicionar? Eu queria dizer que eu estou plenamente de acordo com as questões que a Nayara colocou, e especialmente com esse destaque que você trouxe, Nayara, de como a pandemia, na verdade, o que ela faz é intensificar os problemas estruturais que a gente tem na sociedade brasileira, a estrutura mesmo do mercado de trabalho e aonde estão as mulheres negras, também os homens negros. Então, essa combinação da divisão sexual do trabalho com uma divisão racial do trabalho é um aspecto muito importante para a gente entender o impacto disso no longo prazo. Ao mesmo tempo, chama atenção como, quando começam a ser discutidas políticas de recuperação econômica, em vários circuitos, esse assunto volta para um lugar de invisibilidade. Então, como que na academia, nos movimentos sociais, nos meios de comunicação e na política, como que a gente precisa continuar trazendo essas análises, esses dados e essas vozes e experiências das mulheres negras, das mulheres rurais também, para que esses assuntos sejam considerados políticos e econômicos. Qualquer alternativa que se construa sem considerar essa desigualdade estrutural não vai dar conta do tamanho do problema, né? E trazer também um aspecto que um dos dados que vocês colocaram na reportagem, inclusive com a entrevistada, sobre como o desemprego afetou a área da educação e principalmente a educação infantil. Uma questão que a gente tem visto em pesquisas mais qualitativas é aonde estão indo parar mulheres que trabalhavam nessas escolas de educação infantil, sobretudo privadas.
A gente tem visto nos rearranjos da classe média contratação de pessoas que trabalhavam como auxiliares de educação infantil, como babás. No Brasil, a partir da experiência das mulheres, a gente sempre precisa pensar considerando essa indissociabilidade entre o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado, trabalho doméstico, trabalho de cuidados, que nas famílias de classe média alta, majoritariamente brancas, acaba sendo sempre resolvida com a contratação em condições muito precárias de trabalhadoras domésticas, a maioria na informalidade. Essa é uma questão incontornável para a gente entender essa discussão no Brasil hoje. Interessante você falar isso, Renata, que a gente até reuniu uns dados aqui da PNAD contínua de 2018, que diz que cerca de 2% dos trabalhadores domésticos são sindicalizados no Brasil. O levantamento também aponta que 93% da classe são mulheres. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, visto que o trabalho doméstico tem uma dominância de mulheres, como esse fato impacta na situação delas na pandemia. Eu vou passar a palavra primeiro para a Nayara. Elas, obviamente, vivem em situações de maior vulnerabilidade, de precariedade do ponto de vista econômico. E eu queria interagir um pouco com a fala de Renata e lembrar, que eu acho que a gente não pode esquecer, é trazer o caso de Mirtes, de Mirtes de Souza, que é uma mulher negra, trabalhadora doméstica de Pernambuco, e que é mãe do menino Miguel, que agora, dia 5 de junho, fez 1 ano da morte de Miguel, que de maneira muito direta, a Mirtes foi impactada não só pelas questões de segurança, mas também, quando a gente vai observar, a Mirtes também foi impactada porque não tinha os seus direitos trabalhistas assegurados, não tinha o seu horário de trabalho assegurado, e isso foi algo que aconteceu de maneira muito grave na pandemia. Mulheres negras, trabalhadoras domésticas, que tiveram que ir trabalhar, mesmo com sintomas da Covid-19, mulheres negras trabalhadoras domésticas, que tiveram que passar dos seus horários de trabalho sem nenhum tipo de remuneração a mais para dar conta dos serviços. Isso é algo que a gente não consegue medir do ponto de vista legal, nem do ponto de vista do impacto real, do que é que significa isso para cada uma delas. Queria adicionar aí também a importância da gente desnaturalizar a responsabilidade das mulheres pelo trabalho doméstico de cuidados dentro de casa, o trabalho não remunerado. Isso significa quais são as medidas, as campanhas, as formas pelas quais, como sociedade, a gente vai encontrar para fazer também com que os homens assumam a sua responsabilidade de realização do trabalho doméstico e de cuidados. Porque quando os homens não assumem a sua responsabilidade, vai se naturalizando essa dinâmica de exploração das trabalhadoras domésticas. Obrigada, Renata. Gente, agora a gente vai passar para o segundo bloco do programa. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Estamos de volta ao nosso programa de debate sobre o impacto da pandemia na vida das mulheres brasileiras. E, para ajudar na discussão, chamamos para contribuir a Renata Moreno, Nayara Leite e a Sani Bertoldo. No primeiro bloco, abordamos alguns dos dados sobre como a pandemia afetou as mulheres, principalmente em relação ao mercado de trabalho. Falaremos agora sobre o papel social da mulher em casa, que a sobrecarrega com o trabalho doméstico e com o cuidado, algo que foi acentuado na pandemia. Antes da gente começar esse bloco, nós vamos ouvir relatos de como algumas mulheres lidam com os efeitos da pandemia de casa. A pandemia não acentuou as desigualdades entre homens e mulheres apenas no mercado de trabalho. A função social da mulher como cuidadora também foi reforçada. Dados do relatório Sem Parar levantaram que metade das brasileiras assumiu a responsabilidade de cuidar de alguém durante a pandemia. Mas quando se fala desse assunto, muitas vezes a discussão é focada apenas na mulher urbana, quando quase 30 milhões de brasileiros vivem em zonas rurais.
Para entender melhor essa realidade, conversei com a Aline Carneiro, coordenadora do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, que acompanha e ampara mulheres da região rural. Nós somos quebradeiras de coco, babaçu, nós somos pescadoras artesanais, nós somos indígenas, nós somos quilombolas, e a gente trabalha para a questão também de nós, mulheres trabalhadoras rurais, né? Sair desse espaço que a sociedade colocou para nós, que é esse espaço dentro de casa, né? E assim, a gente sabe que antes da pandemia, né, a gente sabe que é diferente a estrutura que se tem nas cidades e a estrutura que se tem no rural. Então, antes da pandemia, muitas mulheres urbanas, né, elas contam com creches, com equipamentos de apoio em relação a esse cuidado, né? Por exemplo, com as crianças, em relação a escolas integrais. E no rural, isso é bem diferente, né? A gente tem muita dificuldade de acessar, de se deslocar, porque no rural, muitas vezes, na maioria das vezes, não existem esses equipamentos que possam auxiliar nesse cuidado, né? E aí, com a pandemia, a gente está vendo muitos relatos, né, das mulheres e principalmente das trabalhadoras rurais em relação a essa sobrecarga de trabalho, né? Sobrecarga principalmente do trabalho doméstico. Então, são mais pessoas dentro de casa, então é mais trabalho doméstico, né? Mais a questão de manter a casa limpa, arrumada, são mais roupas, são mais bocas também para comer, né? Porque se tinha o apoio das escolas em relação à criança ia para a escola, tinha alimentação na escola, agora não tem mais, todas as alimentações são feitas em casa. E aí, conciliar nessa sobrecarga também com o roçado, às vezes torna um trabalho bastante pesado, né? Bastante estressante. E aí também tem a questão do cuidado com os idosos, né? E também com as pessoas doentes. Esse foi o depoimento da coordenadora do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, Aline Carneiro. Eu sou a Rebeca Gompertz para a Universidade 93,7. Bom, gente, o relatório da pesquisa O Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia ressalta que chama atenção a maior responsabilidade das mulheres rurais pelo cuidado de outra pessoa, que atingiu a taxa de 62%. Agora, essa pergunta eu vou direcionar primeiro para a Renata. Por que mulheres em zonas rurais têm uma porcentagem maior quando comparadas a mulheres nas cidades? Bom, Mariana, eu acho que a Aline, nesse depoimento dela, trouxe muitos aspectos já dessa resposta. Isso que a Aline trouxe, de que tem mais gente em casa, foi uma constante que a gente viu na nossa atuação, assim. Isso tem a ver com, muitas vezes, uma família estendida, pessoas da família que estão morando na cidade, que perderam as condições de ficar na cidade e que aí voltam para o campo durante a pandemia. Então, entender essa dinâmica entre campo e cidade é importante para entender esse aumento aí na sobrecarga de trabalho das mulheres rurais, essa diferença, né? Tem a coisa da alimentação também, né? Que é um aspecto fundamental no cuidado. E que no caso das trabalhadoras rurais, das agricultoras, tem sempre essa dimensão importante que o movimento de mulheres traz, assim, de olhar como o trabalho para o autoconsumo nos quintais, que as mulheres fazem, né, na zona rural, é tão importante para a sustentação da casa, ou seja, para colocar comida na mesa. Então, é a produção de alimentos, é a preparação de alimentos, é depois lavar a louça da comida que é feita. Então, toda essa dinâmica que faz com que a vida funcione. Sene, você queria falar alguma coisa? Eu acho que o que a pandemia revelou muito para a gente é a fragilidade, né, que existe nas relações de trabalho, sejam elas urbanas e mais ainda rurais, assim, quando a gente vê como o mínimo de organização e de equilíbrio no trabalho rural dessas famílias, dessas mulheres, foi tudo por água abaixo, de tal forma que, de repente, muitas se viram meio que sem saber o que fazer. E aí, quando volta esse monte de gente para casa, por conta dessa migração forçada,
acaba que as mulheres começam a ter que cuidar de tanta gente, de adultos saudáveis. 54% das mulheres negras passaram a cuidar de adultos saudáveis. Tanta gente demandando dela ali, porque realmente não se consegue dividir as tarefas domésticas. Sim, realmente, eu também fiquei surpresa quando eu vi esses dados. Bom, gente, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria deixar esse momento agora aberto para que as convidadas possam dar suas considerações finais sobre o tema para a gente finalizar. Renata, Sani, Nayara, se vocês quiserem agora dar as suas considerações finais. Tá, só dizer que, assim, obrigada por esse momento, gostei muito de escutar todas vocês e as reportagens que vocês trouxeram e dizer da importância de sempre pautar essas questões na universidade, na rádio, na comunicação, na pesquisa e na militância, né, para que a gente justamente dê conta dessa tarefa que a Nayara colocou, que todas nós a gente tem trazido nessa conversa aqui. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Sani? Também quero agradecer o convite, foi muito enriquecedor para a gente, com certeza vai ser para quem ouvir também, e é um debate que precisa realmente sempre ser feito. Assim, né? A gente começou a falar da questão das mulheres na pandemia lá no começo do ano passado, e a gente foi vendo que não se parou mais de falar sobre isso, sobre seus vários aspectos ao longo do ano passado, e eu acho que vai continuar ao longo desse ano, e depois, no pós-pandemia, como é que a gente vai pensar o papel das mulheres na reconstrução do país, né, depois que isso tudo passar. Como a Nayara falou, sempre pensando no racismo como centro, né, o difusor da discussão. Então, cada vez que a gente tem espaço para falar sobre isso, eu acho que é super bem-vindo e a gente precisa cada vez mais discutir o tema. Muito obrigada pelo convite. Nayara? Bom, gente, agradecer não só em meu nome, mas em nome do Odares, da Mulher Negra, pelo convite. É sempre importante a gente estar nesses espaços, porque eu acho que tudo isso faz parte de um processo que a gente tem estabelecido, que é a disputa de narrativa. Eu acho que a gente precisa falar sobre o que tem acontecido com as mulheres negras, e aí o campo do trabalho ele é fundamental para pensar as nossas vidas. Agradecer demais aí a contribuição de Renata, de Sani, com os dados. A gente tem vivido esse momento de um pouco de tranquilidade nesse sentido, né? Nós já vivemos períodos no Brasil de não termos dados com recortes raciais e de gênero, então é importante demais quando a gente escuta pesquisas e informações sobre essas pesquisas e esses dados que trazem já essa perspectiva e esse recorte. Isso, para nós, fortalece nossa luta, fortalece nossa argumentação e fortalece o que a gente tem acreditado que é na defesa e na construção de um país sem desigualdades. Então, muito obrigada a vocês aí pelo programa, enfim, espero que todos assistam, reverberem e gostem. Obrigada, gente. São com essas palavras que a gente finaliza o programa. Muito obrigada também pela participação, Renata, Nayara, Sani. Eu também gostaria de fazer algumas indicações aqui que podem ser interessantes para aprofundar o tema para os ouvintes. Para essa conversa, a gente utilizou a pesquisa Sem Parar, Mulheres na Pandemia. Também consultamos o perfil da Luísa Batista na revista Trip e o levantamento da PNAD contínua de 2018. Por fim, usamos os dados do Núcleo de Estudos da Burocracia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E eu também quero convidar os ouvintes a conhecerem um pouco mais sobre a Odara, a SOF e a Gênero e Número. Nós chegamos ao final da primeira parte deste debate sobre a situação das mulheres na pandemia. A segunda parte será transmitida na semana que vem. Este programa foi idealizado por Samantha Prado, produzido por Larissa Santos, o roteiro foi escrito por Mariana Cotrim, as repórteres que contribuíram com as produções foram Mariângela Castro e Rebeca Gompert, e por fim, a edição é de Hugo Vaz. Espero que todos tenham um bom dia, até logo! Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.